Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas, e amedrontadas as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Amém? Pai, nós te damos honra, Senhor, e louvor. Te agradecemos pela tua bondade. A tua palavra é o nosso norte, é a nossa bússola, é a nossa capacidade, Senhor, de poder caminhar com luz nos nossos pés. Então dá-nos a tua palavra, Senhor, ilumina o nosso caminho. Obrigado por tudo que tu fizeste até aqui. Temos a certeza que o Senhor tem uma boa porção para nós nesta noite, nesse dia tão especial, nesta Páscoa, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero lhe contar uma história real, verdadeira, e é a única história em toda a humanidade em que você vai ver o herói morrendo para salvar os vilões. Porque esta é a história da Páscoa. O herói morrendo para salvar os vilões. Os vilões somos nós. Nós somos os pecadores. Nós somos os iníquos. Nós somos aqueles que nos tornamos inimigos de Deus, ferimos a sua santidade desde o pecado original, quando Adão lá no Éden desobedeceu ao Senhor, e de lá para cá toda a consequência destrutiva do pecado foi se proliferando, foi se intensificando, e nós nos tornamos esses vilões. Nós somos aqueles que, enquanto ele estava na cruz, gritávamos: desce daí se tu és o Filho de Deus. Enquanto ele estava no pretório sendo julgado por Pilatos, gritávamos: crucifica. Nós somos aqueles que, enquanto ele realizava grandes milagres, nós dizíamos: só pode ser por Beelzebul que ele faz esse tipo de coisa. E ele é o herói, o Deus do amor encarnado no Filho, Cristo nosso Senhor. Um amor extraordinário que, apesar de todas as condenações que nós lançamos e maldições que lançamos sobre ele, ele não guardou rancor. Um amor que não viu seus próprios interesses. Um amor que não se irou facilmente. Um amor que tudo creu, tudo suportou, tudo sofreu.
Porque quando Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, a supremacia do amor, você pode trocar com toda a certeza a palavra amor pela palavra Jesus. E você vai entender o que Paulo quis dizer na primeira carta ao capítulo 13. Jesus nunca perece. Jesus não guarda rancor. Jesus não viu seus próprios interesses. Jesus tudo creu, tudo sofreu, tudo suportou. Cristo nosso Senhor, o herói que morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores e inimigos de Deus. É extraordinário. O dia de hoje é para nós o ápice da celebração. O dia de hoje, a ceia por si só já é especial demais, porque Jesus disse: façam isso sempre em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem do pão, sempre que vocês beberem do cálice, vocês estão anunciando a minha morte, por amor, até que eu venha. Não mais agora para tirar o pecado do mundo, porque eu já tirei na cruz do Calvário, quando eu declarei está consumado ali, definitivamente Jesus resolveu, e nos tornou agora de inimigos a amigos, amigos de Deus, regenerados, justificados, reconciliados, remidos, perdoados eternamente. Todo aquele que invoca, todo aquele que olha, todo aquele que confessa, todo aquele que olha para o que Jesus Cristo fez, é lavado com este sangue, que santifica, que perdoa, que lança no mar do esquecimento as nossas iniquidades e perversidades, e Deus delas não se lembra mais. A Páscoa é o ápice desta memória, até que Ele venha, não mais para tirar pecados, mas agora para salvar aqueles que o aguardam. Alguém aqui aguarda o Senhor? Diz a palavra que em um momento, em um dia, um grande e glorioso dia, Ele virá. A Páscoa então é o ápice, porque se a ceia já é especial, você imagina uma ceia na Páscoa. Porque a Páscoa é o maior símbolo dessa ressurreição, desse poder. Porque se Deus que encarnou, se fez homem, esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz, diz a palavra que a tumba, o sepulcro, a sepultura não foi capaz de detê-lo, porque ele era perfeito, ele não tinha pecado, e a morte só tem poder sobre quem tem pecado. Era ilegal Jesus Cristo ficar na sepultura, por isso que ao terceiro dia, aquele que morreu foi tirado de lá em grande glória, ressurreto está. A Páscoa é o ápice disto. Jesus ressuscitou. Hoje eu estava me lembrando das vezes que eu tive a oportunidade de ir em Israel. Fui 3 vezes em Israel. A última 2 anos atrás, alguns irmãos aqui da igreja foram conosco. Nós fomos naquele que é o chamado jardim do túmulo, como João descreve, um sepulcro num jardim, perto do local da crucificação, e lá está um sepulcro na rocha, escavado tal como a descrição bíblica, e todos praticamente creem que foi lá que Jesus foi colocado, mas incrivelmente você chega lá, tem uma plaquinha numa porta colocada muito tempo depois, ele não está aqui. Ele ressuscitou. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. É porque Ele vive que nós não temeremos mal algum. É porque Ele vive que tudo nos vai bem, porque nós vivemos nele, por Ele e para Ele. Porque Ele vive que não faz mais sentido nós vivermos por nós, mas fomos crucificados com Ele. A vida que agora nós vivemos pela fé nele. Cristo nosso Senhor, e a Páscoa então é este ápice. A Páscoa é um momento de uma carga emocional muito grande para todos nós. É a única festa
que nós comemoramos entre tantas festas, que é genuinamente bíblica. A Páscoa é bíblica, o Natal não é. O Natal nós comemoramos lá no dia 25 de dezembro, que originalmente era uma festa pagã do solstício de inverno, e depois os cristãos se converteram, e aí começaram a transferir as festas pagãs, começaram a dar um significado cristão. E então, já que era o sol do solstício de inverno, diz a palavra que ele é o sol da justiça, que se levantará trazendo cura sobre as suas asas. Então vamos pegar essa festa para nós e vamos estabelecer. Porém, na Bíblia Sagrada não tem nenhuma festa designando o dia do aniversário do nascimento do Senhor Jesus. A Páscoa não. A Páscoa é uma festa exclusivamente bíblica e cristã. E é uma festa cheia de significados extraordinários, símbolos extraordinários. É uma festa que tem uma carga emocional para todos nós. Porque eu acredito que a maior parte de nós aqui, ainda que não tenhamos uma vida de profissão, de confissão de fé na infância, mas faz parte da nossa cultura. Todo mundo aqui comemorou Páscoa. Páscoa é meio que um símbolo do almoço na casa da avó, de domingo de Páscoa. Quem aqui tem essa cultura de almoçar na casa da avó, de algum parente aí mais próximo? Ou no almoço em casa, os presentes, as festas em domingo de Páscoa, até mesmo aqueles que não são muito religiosos, mas aproveita o feriadão de Páscoa para ir viajar, para estar com a família, para estar com os amigos. De alguma forma carrega então emoções, mas é sobretudo espiritual. É sobretudo um momento de reflexão e de fortalecimento espiritual. E é um momento extraordinário para vivermos grandes coisas do Senhor. O dia de hoje pode ser só mais um dia, se você tratá-lo como qualquer um dia. Mas a palavra de Deus diz em Atos que nos últimos dias, no derramar do Espírito de Deus sobre a terra e na preparação do Senhor, para o grande e glorioso dia do Senhor, o Senhor manifestará maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Antes do grande e glorioso dia do Senhor. E um dos sinais que nós temos na terra é a festa da Páscoa. Porque ela traz esses símbolos maravilhosos e esse fortalecimento espiritual e esta compreensão do que Jesus Cristo fez. Semana passada eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, e uma das perguntas que eu fiz foi sobre o lugar onde a primeira Páscoa foi celebrada. E aí eu botei lá 3 alternativas: Egito, Babilônia ou Israel. 70% dos irmãos disseram que foi em Israel, a celebração da primeira Páscoa. Mas ela não foi, ela aconteceu no Egito. Êxodo capítulo 12 mostra o Senhor chamando o povo e estabelecendo uma festa que para eles deveria ser um decreto perpétuo, passado de geração em geração, como uma memória de quem eles foram e o que o Senhor lhes tornou. Nós em Cristo Jesus somos herdeiros das mesmas promessas feitas a Abraão, usufrutuários das mesmas garantias que Deus deu a Abraão, portanto guardiães também dos mesmos decretos, como memoriais de quem nós fomos nesse Egito espiritual, nesta vida de escravidão pregressa, na vida que outrora vivemos, quem nós fomos quando estávamos num império de trevas, e quem Deus nos tornou quando nos transportou deste lugar de escravidão para o reino do seu Filho amado Cristo Jesus, um reino de luz, de justiça e de verdade. Celebrem a Páscoa como um decreto perpétuo. Por isso que Jesus falou para os discípulos: celebrem a ceia em memória de mim, como um decreto, até que eu venha. Por isso que para nós esse culto é o mais importante do nosso mês.
Por isso que é importante nós fazermos sempre com diligência, com excelência, com o coração aberto. Porque os memoriais que nós vamos nos levantando na terra, vão nos dando força nos dias maus, nos lembrarmos que até aqui nos ajudou o Senhor. E o Deus que foi fiel conosco, ainda mesmo quando nós éramos infiéis, por causa da fidelidade que há no nome dEle e da promessa que Ele fez, nós estamos colhendo, talvez uma oração de um pai, de um avô, de um parente, de um amigo, mas hoje nós estamos aqui usufruindo. Talvez uma promessa que o Senhor fez a uma mãe que chorava, enquanto nós estávamos talvez num mundão perdido, mas uma mãe, uma avó, uma tia, um pai, um avô, dobrados, com os seus joelhos dobrados em casa, dizendo: eu não criei o meu filho, o meu neto, o meu sobrinho, para ir para o inferno. O Senhor salva, cuida dele, cuida dela, proteja-o no mundo, transforma a vida dele e a vida dela. E hoje o Senhor foi e nos tirou daquele lugar, e hoje nós temos um memorial aqui para levantar ao Senhor, dizendo: muito obrigado, Senhor, até que tu venhas, tu garantiu a minha vida, tu me livraste de males e de problemas que eu nem mesmo tenho noção. Porque talvez muitos sejam os livramentos que o Senhor já nos deu, que nós nem noção temos. E tantos outros que sabemos o que merecíamos. Mas aonde abundou o pecado, transbordou e superabundou a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o memorial que nós levantamos aqui hoje. Porque a palavra Páscoa eu também coloquei lá numa caixinha, e esta a maior parte dos irmãos acertaram. Páscoa é a passagem. A palavra Páscoa significa literalmente passagem, ou passar por cima. Porque ela faz uma menção ao anjo da morte que passou lá no Egito, matando os primogênitos e as casas que tinham sangue do cordeiro. Então ele passou por cima. Mas era sobretudo uma passagem de um povo que vivia como escravo e agora seria liberto. Um povo que vivia oprimido e agora tinha uma vida abundante. E nós já passamos também. Em Cristo Jesus, nós já passamos da morte para a vida. Em Cristo Jesus, nós já passamos da tristeza para a alegria. Em Cristo Jesus, nós já passamos das enfermidades para a cura absoluta. Em Cristo Jesus, nós já somos herdeiros de todas as promessas. Em Cristo Jesus, nós não somos bastardos, mas somos filhos de Deus. Já passamos. É por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, porque já passou. As coisas velhas já passaram, não é o que diz a palavra? Para aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A Páscoa é um memorial e uma lembrança, o culto de ceia, de que nós vivemos uma nova vida no Senhor Jesus. O Egito já ficou para trás. A escravidão já ficou para trás. Diz a palavra que 430 anos, no dia, exatamente no dia que se completaram 430 anos de escravidão no Egito, Deus os tirou com mão forte daquele lugar. Não foi 429, não foi 431, foi 430, talvez, porque 4 e 3 dá o 7, que é o número da perfeição de Deus. Para que nós entendamos, o Senhor que trabalha com sinais, para que nós entendamos que o Senhor é perfeito e quando Ele chega no momento certo. Por isso que a palavra de Deus fala: não importa quanto tempo demore, o povo
esperou 430 anos, 4 séculos, por uma promessa feita a Abraão, mas eles esperavam ardentemente, porque era um povo que sabia da fidelidade de Deus e da lealdade do Senhor. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, também é o Deus da igreja hoje. Não importa quanto tempo passe, é por isso que a palavra diz: ainda que demore, espere, porque certamente o Senhor virá e não se atrasará. Quanto tempo nós estamos esperando, talvez por uma promessa? Quanto tempo você aguarda por uma palavra que foi liberada? Não desista, o Senhor é perfeito e chega no momento certo. O Senhor não se atrasa, o Senhor capricha. Creia nisto. Êxodo 12 é carregado de símbolos. Diz a palavra que eles tinham que, naquele dia o Senhor disse assim para eles: separem dos rebanhos de vocês um cordeiro ou um cabrito de 1 ano de idade, sem defeitos, imaculado. Você sabe, o cordeiro é o símbolo máximo de Jesus. João Batista, milhares de anos depois, vendo Jesus caminhando na orla, provavelmente ali do mar, da região ali da Galileia, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apocalipse 13:8 diz que ele é o Cordeiro de Deus imolado desde a fundação do mundo. Separe um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. Porque aquilo que nós oferecemos, aquilo que nós nos dedicamos ao Senhor, deve ser feito com excelência. E a pergunta que nós podemos fazer num dia de ceia é: qual é o nível de excelência que eu estou oferecendo e ofertando ao Senhor? No que diz respeito à minha vida, no que diz respeito ao maior oferta que eu posso dar, Paulo fala aos Romanos 12: por isso, pelas misericórdias de Deus, eu rogo-vos que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque o sacrifício que o Senhor aceita como agradável é este vivo, santo, da excelência de cada um. Excelência não é o ser melhor do que o outro. Excelência não diz respeito a comparativos. Excelência é eu ser o melhor com aquilo que eu posso ser. E esta é a pergunta do Senhor e um memorial que nós trazemos agora na lembrança. Será que nós não estamos oferecendo cabrito manco para o Senhor? Cordeiro cego para o Senhor? Sacrifícios defeituosos? O pior do nosso tempo? O pior do nosso dom? Será que como um sacerdote do Senhor nessa terra, como um pai, eu não estou oferecendo o pior da minha paternidade? Será que como um marido eu não estou oferecendo o pior do meu amor e do relacionamento que eu tenho que ter? Será que como um pastor, eu estou falando de mim, será que como um pastor eu não posso qualificar mais? Será que eu não posso glorificar a Deus? Um culto de ceia também é um culto onde a gente pode trazer a memória de que no Senhor nós podemos aperfeiçoar. A palavra do Senhor fala que nele nós somos aperfeiçoados. Eu não sei onde é que você chegou, mas eu sei que você pode ir muito mais longe. Porque o Senhor te dá capacidade e força para você ir mais longe. Eu tenho observado que no reino de Deus a gente não tem paralisias, a menos que a gente não deseje mais caminhar. Eu tenho observado que no reino de Deus, aqueles que se dispõem a andar com o Senhor e deixarem-se ser qualificados e melhorados pelo Senhor, com um coração contrito e quebrantado, vão sendo aperfeiçoados dia após dia. Daqui a algum tempo, quem te olhar vai dizer: ele está melhor, ela está melhor, o Senhor tem feito mais na vida dele e mais na vida dela. Mas isso tem a ver com o nosso coração que deseja
fazer o melhor. Melhorar enquanto cidadãos, melhorar enquanto homens, melhorar enquanto mulheres, melhorar enquanto filhos, melhorar enquanto pais. Oferecer o melhor ao Senhor. Diz a palavra que este cordeiro deveria ser um cordeiro para a família, que cada um pudesse comer até se satisfazer, e se o cordeiro fosse grande demais para uma família, ele deveria ser dividido com o vizinho. Porque em Cristo Jesus diz a palavra que, e no Evangelho, ele é um Evangelho para ser multiplicado. Ele é um Evangelho para coletividade. Você sabe que tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida pode ser repartido com alguém. Tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida pode ser repartido com alguém. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós aprendamos a viver no chão da vida como semeadores de toda a bondade que o Senhor tem nos dado. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? É o mesmo princípio. Todos comeram até se fartar e ainda sobraram pedaços de pães e peixes. E Jesus disse assim: ajuntem tudo para que não haja desperdício. Isso também é uma coisa interessante. O texto diz que o cordeiro que tinha que ser assado deveria ser comido inteiramente, nada poderia sobrar. Cabeça, vísceras, pernas, tudo. Não poderia sobrar nada, e se por um acaso sobrasse, deveria ser queimado na totalidade. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o ensino de Cristo é total. Que o ensino de Cristo e a pessoa de Cristo, e tudo que Jesus Cristo é, fez, falou, é aproveitável e nada deve ser descartado. Paulo diz aos Colossenses que nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente a plenitude da divindade. A totalidade da divindade está em Cristo Jesus. É o mesmo Paulo que vai dizer que Cristo, sendo a palavra, como disse João em João capítulo 1, ele é a palavra era Deus, estava com Deus, tudo foi feito por meio da palavra. Ele é a palavra encarnada. Paulo vai dizer lá nas suas cartas que toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução segundo a justiça, de modo que o homem de Deus seja plenamente apto e preparado para toda boa obra. Sabe o que eu aprendo aqui? Que no ensino de Cristo tudo é válido. Que no ensino de Cristo nada é descartável. E hoje se levanta gente dentro da igreja querendo relativizar Bíblia e ensino. Se você me perguntar assim: Fernando, você cumpre plenamente a lei de Cristo? Você consegue exercer na plenitude tudo aquilo que você já conhece acerca da vontade do Senhor? Você consegue fazer? Eu vou te dizer com toda a sinceridade que não. Eu não consigo fazer. Mas isso significa que é eu que tenho que melhorar e não o ensino que tem que mudar. Se eu não consigo fazer, eu aceito que o problema está em mim, eu preciso melhorar. Se eu não consigo fazer, muitas vezes eu entro naquela crise de Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Quando eu quero fazer o bem, logo eu vejo uma força atuando nos meus membros, de modo que com a mente eu já pertenço ao Senhor, mas o meu corpo ainda é escravo de muitas coisas que eu não quero mais fazer. Entretanto, eu não vou arrumar doutrina e ensinamentos dogmáticos, mudando e sistematizando a palavra para ajustar o Evangelho a mim. O Evangelho não é adaptativo, o Evangelho é transformador. Foi por isso que Jesus disse assim: a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E quem come da minha carne tem a vida eterna. Quando Jesus falou isto, os fariseus, os religiosos, os judeus que conheciam de Bíblia,
que conheciam de escritura, disseram: tu está ficando maluco? Ou tu estás propondo canibalismo, ou tu estás provocando algo pior ainda, que é uma blasfêmia de se comparar ao Cordeiro de Deus. E ele disse: sou sim o Cordeiro de Deus, e aquele que come da minha carne tem a vida eterna, aquele que bebe do meu sangue tem a justificação. E é por isso que nós vamos nos alimentar daqui a pouco de um pedaço de pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira comida, o pão vivo que desceu dos céus. Vamos beber do cálice que simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purificou de todo o pecado. E neste ato nós vamos dizer assim: Senhor, tudo pertence a Ti, toda a plenitude está em Ti. Tu és o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Para o Senhor, do Senhor e pelo Senhor são todas as coisas. Tu és a verdade, o Teu ensino é o caminho, a Tua palavra estabelece a justiça. E naquilo que eu não consigo fazer, Senhor, que a Tua misericórdia me ajude, que a Tua compaixão, que o Teu Espírito me ensine, me guie e me oriente, me faça então ser conduzido. Naquilo que eu não consigo, que o Senhor me ajude, mas eu aceito que aquilo que eu não consigo eu preciso melhorar e não mudar o Evangelho para que ele se adapte a mim. A Páscoa é essa memória. Jesus disse: aquele que me ama me obedece. A obediência é isto, é olhar para a palavra, porque às vezes a gente tem esse complexo. A gente abre a Bíblia, uau, isso aqui é para mim, glória a Deus, aleluia. Não, isso aqui não, isso aqui é para aquele miserável que está vindo na igreja lá, pastor, isso aqui é para ele. Não, a totalidade da palavra, o que nos anima, mas o que nos exorta também, o que nos conforta, mas o que nos corrige também, o que já sabemos é aquilo que nos ensina. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não mudemos a palavra. Diz a palavra que nos últimos dias levantar-se-ão mestres, que serão falsos mestres, e que serão acolhidos por gente que tem coceirinha no ouvido. E como dizia o meu pai, cavalo coça cavalo. E eles vão se relacionar, vão se alimentar mutuamente. Quer um conselho? Fica com a palavra, não se desvie da palavra, diga amém para a palavra. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aquele que tem sede, vem e beba de graça da água da vida, porque todo aquele que beber desta água aqui nunca mais terá sede, disse o Senhor Jesus Cristo a uma mulher na beira de um poço. E mais do que ter a sua sede saciada, do seu interior nascerá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diz a palavra que o cordeiro tinha que ser assado, não podia ser comido a carne crua, e não podia ser comida a carne cozida na água, mas tinha que ser assado no fogo. Você sabe qual é o símbolo disso? O símbolo disso é que Jesus Cristo por nós enfrentou o fogo da condenação, o fogo do juízo, o fogo da maldição, quando ele se fez maldito no seu lugar e no meu lugar, quando ele assumiu a culpa que não era dele, foi moído por causa das nossas iniquidades, açoitado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Foi desfigurado, ao ponto de os homens olharem e não verem mais um humano diante deles. Tamanha o peso da condenação,
E lá em Apocalipse capítulo 1, ele diz a João: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre. E sabe aquele fogo de condenação? Não foi capaz de me matar, porque agora eu tenho as chaves da morte e do Hades. Justo não pode ser destruído pelo fogo do juízo. Os justos não temerão o dia do juízo, porque os justos são semelhantes a Mesaque, Sadraque e Abidnego, e quando foram jogados numa fornalha ardente, não tendo culpa, porque resolveram não se dobrar ao sistema babilônico, resolveram não se dobrar a uma cultura da idolatria da época, mas resolveram crer no Senhor e dizer: ainda que tenhamos que morrer no fogo, morreremos, mas se o Senhor quiser, nos livrará, e ainda que não nos livre, nós não nos dobraremos a outro Deus, senão o nosso Deus. Diz a palavra que Nabucodonosor jogou eles na fornalha, passou algum tempo, se levantou e disse assim: não foram 3 os jogados na fornalha? Contanto, tem 4 ali dentro, e esse quarto parece como um filho de deuses. Aleluia, é o Senhor Jesus Cristo que caminha conosco nas fornalhas da vida. E esta é a lembrança que nós temos hoje. Ainda que passarmos pelo fogo, não seremos destruídos. O Cordeiro já foi para o fogo por nós, mas ele era justo demais. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram tirados da fornalha, e diz a palavra que nem cheiro de queimado tinha neles. E não vai ter em nós também. Porque nós fomos feitos justos naquele que é justo, naquele que é santo. Diz a palavra que eles precisavam comer a carne assada no fogo com ervas amargas e pães sem fermento. Você sabe qual é o símbolo das ervas amargas? É aquela memória que o Senhor traz, muitas vezes, nos nossos corações, acerca do que nós fomos, para que nas tentações ao retrocesso, nós tenhamos o temor de não olhar mais para trás, porque as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se faz novo. As ervas amargas era a memória até hoje. Quando eles comem ervas amargas, sabe do que eles se lembram? Do Egito. Não é para que eles se tornem amargos, mas às vezes o Senhor nos dá uma certa amargada na boca, porque a gente é tentado. Ou quem aqui nunca foi tentado a voltar atrás? Quem aqui nunca foi tentado a retroceder? E aí às vezes vem aquela palavra, sabe aquela palavra amarga que vem? Ui, Senhor. Mas a palavra diz assim: não trate com desprezo a disciplina do Senhor, porque o Senhor disciplina os seus filhos e aquele a quem Ele ama. Porque a disciplina é para filhos. Se vocês não fossem filhos, não seriam disciplinados. Às vezes o Senhor nos dá uma comidinha meio amarga, mas essa comidinha meio amarga é para nós nos lembrarmos. Não vale a pena retroceder. Vale a pena continuar andando. Porque para o Egito eu não volto mais, para a escravidão eu não quero mais. Existe uma terra que mana leite e mel, existe uma promessa de realização e de plenitude. Tem um deserto chamado percurso e não destino da vida que nós vivemos, tem, mas creia na promessa. Esta foi a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E quando for tentado a olhar para trás e o Senhor disciplinar e o Senhor chamar para um conserto e para um alinhamento, não reclame. É esta ervinha amarga, é só para sentir assim: ó, meu filho, não retroceda, não volte atrás. E diz a palavra que eles comiam pães sem fermento. Paulo explica isso aos coríntios. Paulo diz que nós devemos abandonar o fermento velho e sermos massa nova sem fermento, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado e nos deu o pão sem fermento. Porque o pão com fermento é o pão da perversidade e da maldade, disse Paulo.
Mas os pães sem fermentos são os pães da sinceridade e da verdade. E é isso que nós trazemos à memória no dia de hoje. Nós não vamos comer um pão fermentado, um pão onde não tem sinceridade, um pão onde tem perversidade, um pão onde tem maldade. Mas nós comemos um pão sem fermento, de sinceridade e de verdade. Pão da comunhão, pão da fraternidade, pão da reconciliação com Deus e uns com os outros. Por isso que aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo diz que muitos já estão enfermos e outros até já morreram, porque comem indignamente a ceia do Senhor, porque comem a ceia do Senhor fermentando, fomentando. Comem com ódio no coração, comem com inveja no coração, comem com ira no coração, comem com perversidade no coração, comem com tantas maldades uns para com os outros. E a ceia é uma grande oportunidade que eu e você temos de nos lembrar que no Senhor já fomos reconciliados e expressar essa reconciliação, este amor e esta bondade uns para com os outros, com sinceridade e com verdade. Essa deveria ser a marca do cristão. Às vezes nós temos a oportunidade de sermos sinceros e verdadeiros e perdemos a chance. Eu mesmo já vivi essa experiência muitas vezes. A palavra diz que pastor é aquele que vê. Então engana-se quem acha que o pastor não conhece a igreja. E já vivi muitas experiências assim, de chegar nas pessoas, saber que a coisa não está bem, saber que as coisas não estão legais, sejam entre pessoas dentro da igreja, às vezes comigo mesmo. E aí a gente dá aquela oportunidade, chega com o coração aberto e diz assim: fulana, está acontecendo alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Fiz alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Não, pastor, não está precisando de nada não, está tudo certo. Perdemos a chance de sermos sinceros e verdadeiros. E no nosso meio isso tem que imperar. Sinceridade e verdade tem que ser uma marca do cristão. Porque nós estamos num lugar, diz a palavra, onde o ferro afia o ferro. Onde nós somos aperfeiçoados no relacionamento, suportando e tolerando uns aos outros. Sabendo que apesar das nossas diferenças, como igreja, como famílias, porque a igreja é um reflexo da casa. Se a casa vai mal, a igreja vai começar a ir mal também. E às vezes é dentro de casa, entre um marido e uma mulher, perdem a chance de sentar na mesa com sinceridade e verdade e expor o que está sentindo. Ainda que seja uma impressão enganosa, mas enquanto não fala e não há uma resposta, uma contradição, não é possível ser solucionado. E nós vamos carregando impressões, vamos carregando pensamentos, muitas vezes enganosos, porque se tem uma coisa enganosa é o coração humano. E deveríamos ser sinceros e verdadeiros. Este é o pão sem fermento. E o culto de ceia é um culto também para trazer isso à memória. Talvez a gente precise sentar com alguém e trocar uma ideia sincera e verdadeira. Eu vivi uma experiência engraçada essa semana. Estava na praia. Meu sogro tem uma casa de praia em Zimbros, e Zimbros é Itajaí em peso, né, gente? E aí passa um, passa outro, não sei o que, tal. Aí passou uma pessoa, e aí era uma mulher que comprou um terreno do lado da casa do meu sogro. Aí conversa vai, conversa vem, ela assim... Aí me apresentei, aí ela assim: tu é o Fernando? Aí eu já... Sou? Não. Fernando o quê? Francilino? Tu é o Fernando? Tu é o Fernando? Meu Deus, eu já ouvi falar de ti tanto, já me falaram isso, já me falaram aquilo, já me falaram tanto. Mas tu é o Fernando mesmo? Sou. Tem certeza? Tenho. Mas tu tá acabado, hein? Falei para ela, disse também: essas ovelhas que o Senhor dá um trabalho. Mas eu saí de lá pensando: que mulher sincera. Que eu tô mesmo virado num bagaço. Eu achei engraçado porque ela foi tão espontânea e tão sincera. Aí eu disse para ela assim: eu tô com 40 anos, né? Eu também tô, mas eu tô cheia de botox, então não aparece.
Mas nós somos chamados para ser esse povo. Esse povo que fala, esse povo que, com sinceridade de coração, não com maldade, mas com sinceridade, com verdade. Que a gente se lembre disso. Aí diz a palavra que o Senhor disse a eles assim: agora vocês peguem e comam apressadamente, comem prontos para sair, porque a ceia também deve ser uma memória de que a qualquer momento a trombeta soará. O momento de nós entendermos que nós devemos viver cada dia como se fosse o último dia, como se fosse a véspera do grande dia do Senhor. Deus disse a eles assim: comam prontos para sair. Jesus lá nos evangelhos disse aos discípulos: vigiem e orem, porque o dia do Senhor será como um ladrão. Se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele se prepararia, mas ninguém saberá nem o dia nem a hora. Então fiquem atentos e vigilantes, não paranoicos, mas acordados. Paulo vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. A palavra diz que ao soar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados. Paulo disse aos Coríntios: eis que eu conto a vocês um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E a palavra nos chama a nós nos alimentarmos do Senhor diariamente, desse cordeiro pascal, prontos para sair. E como é que eu me apronto para sair? Lá em Apocalipse 19 vai dizer que nós devemos nos regozijar e nos alegrar, porque é chegado o casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Jesus contou a parábola das virgens, e 5 eram insensatas que não estavam prontas. Como é que eu me apronto? Deus diz em Êxodo capítulo 12: cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão.